Você já sentiu aquela dor silenciosa de ser ferido por alguém que deveria te respeitar? Uma palavra maldosa, um gesto de desprezo, um silêncio frio. E o pior, você engole o orgulho, tenta se controlar, mas lá no fundo, o que mais queria era revidar. Se você está cansado de se sentir impotente, de fingir que não se importa, enquanto tudo dentro de você grita por justiça, este vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar as 10 maneiras certas de responder a quem te machuca, sem perder sua dignidade, sua calma e, principalmente, sua superioridade. Imagine por um instante como seria sua vida se ninguém mais conseguisse tirar sua paz. Se em vez de reagir com raiva ou se encolher em dor, você pudesse responder com inteligência, controle e elegância? A maioria das pessoas erra justamente aí. Ou explode e se arrepende depois, ou se cala e engole a dor. Mas existe um caminho mais nobre, mais respeitado. O caminho dos grandes homens e mulheres que dominaram a arte da resposta estratégica. Este não é apenas mais um vídeo sobre como ser forte. Aqui você vai descobrir como os filósofos estoicos como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto enfrentavam traições, provocações e agressões sem se deixar dominar pelo ódio ou pela tristeza. E mais, você vai aprender como aplicar isso hoje, agora, na sua vida, com quem te menospreza, te provoca ou te machuca repetidamente. Mas atenção, cada uma dessas 10 respostas não é sobre vingança. Elas são sobre uma coisa ainda mais poderosa: respeito. O respeito que você conquista quando para de reagir como todo mundo e começa a agir como alguém que conhece seu valor. Se você sente que já passou da hora de parar de ser pisado e começar a ser respeitado, você precisa ver isso até o final. Porque lá no último tópico está a virada mais importante que você vai precisar fazer para se libertar de vez dessa dorbá. E antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa aprender a se defender com inteligência. E claro, confere o comentário fixado para acessar conteúdos exclusivos que vão aprofundar ainda mais esse despertar. Agora sim, vamos à primeira maneira certa de responder a quem te machuca. E cuidado, ela é contraintuitiva, mas poderosa. O erro fatal que você comete quando responde na hora da raiva. Você já percebeu que sempre que responde alguém no calor da emoção, acaba piorando tudo? É como jogar gasolina no fogo. Você quer mostrar força, mas no fim parece descontrolado, impulsivo, fraco. Essa é a primeira armadilha, a ilusão de que reagir rápido é sinal de poder. Na verdade, é o oposto. Só quem é escravo das próprias emoções reage sem pensar. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se tornar igual àquele que te feriu. E o que ele quer dizer com isso? Que a verdadeira força está em se manter inteiro, mesmo quando tudo em você quer quebrar o outro. Quando você responde na raiva, você se rebaixa. Você se iguala ao nível de quem te atacou. E adivinha? É exatamente isso que essa pessoa quer. Ela quer roubar sua paz, seu equilíbrio, seu poder. Pense no seguinte: quando você responde imediatamente, você se entrega. Mostra que está emocionalmente afetado. Mostra que aquela pessoa ainda tem controle sobre você. Isso te faz parecer vulnerável, instável, e aos olhos de quem te feriu, isso é uma vitória. Mas quando você pausa, respira e escolhe não reagir, você muda o jogo completamente. A primeira resposta certa a quem te machuca, então, é não responder na hora. Respire, se afaste, reflita e só depois, com a mente fria, decida se vale a pena responder. Isso te devolve o controle. E mais, te faz parecer alguém que não se abala fácil, alguém que impõe respeito só com a sua presença calma.
Você não precisa vencer uma discussão. Precisa vencer o impulso de entrar nela. Porque o verdadeiro inimigo não é a pessoa que te feriu, é a sua própria pressa em reagir sem estratégia. Quando você domina isso, ninguém mais te manipula. E como diz Sêneca, nada é mais admirável do que manter a calma diante do desprezo. Não é fácil, mas é aí que está o poder. Agora que você sabe o erro fatal que deve evitar, no próximo tópico eu vou te mostrar uma atitude silenciosa que causa mais impacto do que 1000 palavras. Como o silêncio pode ser a arma mais poderosa contra quem te feriu. Nada desestabiliza mais uma pessoa tóxica do que o seu silêncio, enquanto ela espera gritos, reações, explicações e justificativas. Você oferece o vazio. E esse vazio ecoa. Ele fala muito mais alto do que qualquer resposta impulsiva. Porque o silêncio é carregado de uma mensagem clara. Você não tem mais poder sobre mim. É nessa hora que o outro começa a se perder. Sêneca já ensinava que a melhor resposta para um tolo é o silêncio. E isso não é sobre se calar por covardia, é se calar por domínio, porque quem cala com consciência, cala com intenção. E isso confunde, desarma e muitas vezes destrói o jogo emocional que o outro tenta jogar. Quando você responde com silêncio, você deixa o outro com a própria culpa, com o próprio veneno. E com uma pergunta que o corrói: por que ele ou ela não reagiu? O silêncio, quando bem usado, é como uma parede de mármore. Fria, firme e inabalável. Ele mostra que você não está disponível para joguinhos emocionais, que você não precisa provar nada, que você está num outro nível, e isso atinge direto o ego de quem tenta te ferir. Porque a maior punição para quem busca a atenção é ser ignorado com elegância. Mas atenção não é qualquer silêncio. É um silêncio que vem da força, não da fuga. Um silêncio que carrega presença, que olha nos olhos sem medo, que diz com firmeza: você não vai mais me afetar. Esse tipo de silêncio ensina mais do que qualquer sermão e se torna inesquecível para quem tentou te desestabilizar. Epicteto nos lembra: não são os eventos que nos perturbam, mas sim a forma como reagimos a eles. E reagir com silêncio estratégico é escolher não entrar no jogo. É mostrar que você está jogando outro tipo de partida. Uma onde sua paz vale mais do que qualquer vingança. Então, da próxima vez que alguém tentar te ferir com palavras ou atitudes, respire fundo e diga com o seu silêncio tudo o que precisa ser dito. Porque às vezes a ausência de resposta é a resposta mais poderosa. No próximo tópico, eu vou te mostrar por que fingir que está bem pode ser uma armadilha ainda mais perigosa. Por que mostrar que você está bem é a resposta mais perigosa? Você já tentou fingir que está tudo bem, mesmo quando por dentro está destruído? A maioria de nós já fez isso. Criamos uma máscara de indiferença, damos aquele sorriso forçado e dizemos: tá tudo certo. Mas deixa eu te dizer uma verdade dura. Esse fingimento não é força, é uma armadilha. Uma que te prende num ciclo silencioso de dor e auto-engano. Fingir que não doeu é dar razão ao outro. É passar a mensagem de que ele ou ela pode continuar te ferindo sem consequências. É como entregar o controle da sua dignidade em troca de uma falsa imagem de equilíbrio. Mas o equilíbrio não está em negar a dor, está em reconhecê-la e ainda assim escolher não se corromper por ela. Fingir que está bem te afasta de quem você realmente é e impede que você cure o que precisa ser curado. Marco Aurélio dizia: não fuja da dor. Enfrente-a com coragem, pois ela é parte da vida. E enfrentar a dor não significa sair gritando, significa ser honesto com você mesmo. Admitir que algo te feriu e mesmo assim manter sua postura. Fingir força é diferente de ter força.
A força verdadeira é silenciosa, mas nunca mentirosa. Além disso, esse fingimento afasta as pessoas certas. Quem poderia te apoiar, te entender, te ajudar, nunca vai saber o que você está vivendo. E pior, quem te feriu, ao perceber que você engole tudo calado, se sente autorizado a repetir o comportamento. É aí que a ferida vira padrão, e você, prisioneiro da própria fachada. O caminho estoico não é fingir, é transmutar. É transformar a dor em sabedoria, a mágoa em clareza, o incômodo em ação. Isso só acontece quando você para de esconder sua dor até de si mesmo. Quando assume o que sente, sem ser escravo do que sente. Essa é a diferença entre fraqueza, disfarçada de frieza, e força verdadeira. Portanto, da próxima vez que alguém te ferir, não sorria só para parecer bem. Olhe para si com verdade, sinta o que tiver que sentir, e então escolha a resposta que mais honra o seu valor. E falando em honra, no próximo tópico eu vou te mostrar como você pode devolver o golpe sem usar uma única palavra, do jeito que os verdadeiros mestres fazem. O jeito estoico de devolver o golpe sem usar palavras. Existe um tipo de resposta que é tão poderosa, tão impactante, que não precisa de uma única palavra. Ela é feita de atitudes, de postura, de transformação silenciosa. E quando bem aplicada, essa resposta fere mais profundamente do que qualquer discurso, porque ela mostra que você não só sobreviveu ao golpe, como se tornou alguém ainda mais forte por causa dele. O estoico não busca vingança. Ele busca evolução. E a maior forma de resposta que um estoico dá a quem o machuca é uma só: viver melhor. É crescer tanto, é se tornar tão inatingível, tão íntegro, tão centrado, que a própria existência dele passa a ser um lembrete doloroso para quem tentou derrubá-lo. Marco Aurélio viveu isso. Cercado de traições e ataques políticos, sua resposta foi continuar governando com justiça e retidão, como se dissesse: você tentou me ferir, mas eu me tornei ainda mais forte. Imagine você calado, crescendo. Enquanto te atacam, você cuida da sua saúde, melhora sua aparência, estuda mais, constrói sua liberdade, limpa seu círculo de pessoas venenosas. Imagine a força de alguém que não responde com ódio, mas com transformação. Essa é a resposta que mais incomoda, porque ela mostra que o golpe falhou. Quando você se concentra na sua evolução, você tira o foco do agressor. E isso desarma completamente o jogo de poder, porque o que essas pessoas querem, na verdade, é atenção. Elas querem ver que te atingiram, que ainda têm controle sobre você. Mas ao seguir seu caminho com elegância, você os deixa gritando sozinhos no vazio. E isso é insuportável para quem vive da provocação. Epicteto nos lembra: o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Reagir com crescimento, com progresso silencioso, é uma das formas mais sofisticadas de devolver o golpe. Você se torna um lembrete vivo de que ninguém pode te parar, só você mesmo. Então, da próxima vez que alguém tentar te derrubar, lembre-se, não precisa rebater. Apenas erga-se mais alto. O que vem a seguir é ainda mais poderoso. No próximo tópico, vamos entrar na mente de Marco Aurélio e descobrir o que ele faria se fosse humilhado em público. E a resposta vai te surpreender. O que Marco Aurélio faria se alguém o humilhasse em público? Imagine ser o homem mais poderoso do mundo e, mesmo assim, ser insultado diante de todos. Isso aconteceu com Marco Aurélio. Ele, imperador de Roma, foi constantemente provocado por senadores, traído por aliados, desafiado por inimigos. E sabe como ele reagia? Com algo que pouquíssimos dominam: controle absoluto. Ele não gritava, não se justificava, não mandava matar.
Ele observava, pensava e depois agia com sabedoria. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: quando alguém te ofende, é sinal de que ele está fora do caminho, não você. Essa frase resume tudo. Quando você é humilhado, o impulso imediato é reagir. Por raiva, vergonha, orgulho ferido. Mas a mente estoica enxerga além da emoção. Ela entende que o ataque diz mais sobre o outro do que sobre você. E que, ao responder com fúria, você apenas confirma a humilhação. Marco entendia que manter a calma, mesmo sendo ofendido, era uma forma de domínio absoluto. Não só sobre os outros, mas sobre si mesmo. Porque a verdadeira vergonha não está em ser humilhado, e sim em perder a razão por não controlar suas emoções. Quando ele era atacado publicamente, sua resposta era o silêncio reflexivo, seguido de ações que mostravam que ele ainda era o imperador e mais, um homem digno de ser seguido. E você? Quando é exposto, desrespeitado ou ironizado na frente de outros, qual tem sido sua resposta? Você grita? Entra na disputa para não sair por baixo? Ou consegue manter sua dignidade firme, inabalável, mesmo com o sangue fervendo por dentro, porque é nesse exato momento que você se revela, ou como mais um, ou como alguém diferenciado. A sabedoria de Marco Aurélio é atual. Ela ensina que dignidade é o escudo que nenhum insulto atravessa, que honra não depende do que dizem de você, mas do que você escolhe fazer diante da provocação. E quando você se posiciona com essa firmeza, os que te humilharam acabam sendo envergonhados pela própria atitude. A humilhação pode até acontecer, mas ela só te fere de verdade se você der permissão. E como veremos no próximo capítulo, existe uma forma de transformar essa dor pública em respeito privado, e tudo começa com uma única atitude simples. Como transformar dor em respeito com uma atitude simples. Quando alguém te machuca, a primeira reação é querer entender por quê. O que você fez? O que poderia ter evitado? Mas e se eu te dissesse que a dor que você sente pode ser convertida, não em vingança, mas em respeito? E que muitas vezes esse respeito não começa no outro, mas em você? Existe uma atitude tão simples quanto esquecida, capaz de virar completamente o jogo: impor limites. Impor limites não é gritar, ameaçar ou cortar pessoas impulsivamente. É olhar nos olhos de quem te feriu e, com firmeza e serenidade, deixar claro: isso não é aceitável. Essa atitude muda a energia da relação. Porque quando você aceita tudo calado, a mensagem é: você pode continuar. Mas quando você se posiciona com presença e clareza, algo muda no outro. Ele entende que existe um preço para te ferir. E é nesse ponto que o respeito começa a nascer. Epicteto dizia: aquele que não estabelece limites se torna escravo da vontade alheia. E talvez você esteja vivendo exatamente isso, se machucando por dentro, enquanto por fora tenta manter a paz. Mas essa paz é falsa se custa a sua autoestima. A dor que você sente hoje não é só pelo que o outro fez, é por você ter permitido. E a boa notícia é que isso muda no instante em que você se coloca no lugar certo, o de alguém que se valoriza. E como isso se aplica na prática? Imagine alguém te desrespeitando com uma ironia. Em vez de rir junto ou fingir que não ligou, você olha e diz com calma: não gostei do que você disse, e eu não aceito esse tipo de atitude. Só isso, sem escândalo, sem drama, mas com clareza. Essa simples frase tem o poder de chocar, desarmar e, acima de tudo, proteger. Transformar dor em respeito é um processo. Não vai acontecer da noite para o dia. Mas começa no momento em que você decide que merece mais e começa a se comportar como alguém que se respeita, não só nas palavras,
mas nos gestos, nos limites, nas decisões. Isso cria uma nova realidade à sua volta. E se você acha que isso já é forte, espere até ver o que vem a seguir. Porque no próximo capítulo, vamos revelar o segredo de Epicteto para lidar com quem te provoca. Um método que desarma qualquer provocação sem perder a calma por um segundo sequer. O segredo de Epicteto para lidar com quem te provoca. Epicteto nasceu escravo, viveu em meio à humilhação e, mesmo assim, se tornou um dos maiores mestres da filosofia estoica. Seu segredo? Ele entendeu que ninguém pode te provocar sem a tua permissão. Pode parecer duro ouvir isso, especialmente quando sentimos que o outro nos atinge de propósito, mas é aí que está a chave. Não é o insulto que te fere, é a tua interpretação dele. Essa é uma das frases mais poderosas de Epicteto. Quando alguém te provoca, na verdade, está te testando. Quer ver se consegue te tirar do eixo. E toda vez que você reage, você entrega exatamente o que essa pessoa quer. Controle emocional sobre você. Mas quando você responde com frieza, ou melhor, não responde. Quando você se mantém sereno, centrado, olhando para o provocador, como quem observa um teatro medíocre, você quebra completamente o jogo. O segredo de Epicteto era tratar a provocação como uma ilusão. Ele dizia: se alguém te chama de burro e você sabe que não é, por que se ofenderia? E se você for, então aceite e melhore. Em outras palavras, ou o insulto é falso e não te toca, ou é verdadeiro e serve como espelho para crescer. Em nenhum dos dois casos, você precisa reagir com fúria, apenas com clareza. Na prática, isso significa que da próxima vez que alguém tentar te provocar, você deve agir como se tivesse recebido um presente feio que não pretende aceitar. Você olha, reconhece que aquilo não te pertence e segue. Não precisa responder, não precisa rebater, porque o que fere não é o que é dito, mas o quanto você acredita naquilo. Essa atitude não só te protege, como te fortalece. Porque cada vez que você não reage a uma provocação, você prova para si mesmo que tem domínio sobre o seu mundo interior. E esse é o verdadeiro poder: estar no centro da tempestade e permanecer calmo. Quando você faz isso, o provocador perde totalmente a força. Mas o que vem agora é ainda mais impactante. No próximo tópico, você vai descobrir qual é a única resposta que, de fato, destrói o controle emocional de quem te machucou. E por incrível que pareça, ela não envolve palavras nem confrontos. A única resposta que destrói o controle emocional de quem te machucou. Existe uma resposta tão poderosa, tão desconcertante, que quebra completamente o controle emocional de quem te feriu. A sua indiferença verdadeira. Não é fingimento, não é um jogo de aparência. É quando você realmente, profundamente, deixa de se importar. Isso não significa frieza ou arrogância, significa liberdade. E nada enlouquece mais quem tentou te manipular do que perceber que perdeu o acesso ao seu emocional. A indiferença é como cortar o oxigênio de uma relação tóxica. Enquanto o outro te ataca esperando uma reação, você simplesmente não se afeta. Ele insinua, provoca, age com desprezo e você segue com sua vida como se aquele gesto tivesse a importância de um ruído distante. Essa postura faz com que a pessoa perceba que perdeu o poder que achava que tinha sobre você. E isso é devastador para o ego dela. Marco Aurélio praticava esse tipo de distanciamento interno. Ele dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Quando você se retira emocionalmente da influência de alguém, você se torna invencível. Porque quem não te afeta, não te controla. E isso não precisa ser dito. É percebido. É sentido. Mas aqui está o segredo.
Essa indiferença só é eficaz quando é genuína. Você não pode apenas fingir que não se importa. Isso o outro percebe. É preciso trabalhar em você, curar o que te prende emocionalmente àquela dor, até que ela simplesmente perca o sabor, até que você olhe para a pessoa e sinta o mesmo que sente por uma folha seca no chão. Nada. Essa resposta é tão rara que, quando aplicada, muda tudo. Porque a maioria vive tentando provar algo para quem os feriu, mostrar que está bem, que venceu, que superou. Mas quando você simplesmente não precisa provar nada, quando a pessoa se torna irrelevante, você venceu de verdade. E isso destrói completamente qualquer controle emocional que ela ainda tentava manter. Mas como alcançar essa indiferença? É isso que você vai descobrir no próximo capítulo, onde vamos explorar o segredo para manter sua dignidade, mesmo quando tudo dentro de você quer explodir, a linha mais fina entre o autocontrole e o colapso. Como manter sua dignidade mesmo quando quer explodir por dentro? Você conhece aquela sensação de ferver por dentro, de sentir o sangue correr mais rápido, o peito apertar, a mente gritar por uma resposta? É nesses momentos que a maioria se perde, mas também é nesses instantes que você pode se destacar, se souber o segredo para manter sua dignidade intacta enquanto tudo em você pede por confronto. O que separa o sábio do comum é a habilidade de permanecer senhor de si mesmo quando o mundo tenta arrancar isso de você. Dignidade não é sobre ser frio, nem sobre se esconder. É sobre escolher sua reação com inteligência. Marco Aurélio dizia: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quando você está prestes a explodir, o que pensa determina o que você será dali em diante. Mais um que perdeu o controle. Ou alguém que, mesmo machucado, se recusa a se rebaixar. A chave aqui é se antecipar. Saber que haverá momentos em que alguém vai tentar te tirar do sério. Se preparar para isso mentalmente é o que diferencia quem reage de quem responde. Reagir é automático. Responder é estratégico. Então, quando a provocação vier, respire. 3 segundos. Olhe nos olhos, mantenha a postura e escolha se vale a pena dizer algo. Se sim, diga com firmeza e serenidade. Se não, o silêncio ainda será seu maior aliado. Manter sua dignidade é como segurar uma espada invisível. Você não precisa atacar, mas todos percebem que ela está ali. Sua presença, sua voz calma, sua ausência de desespero, tudo isso comunica uma força que não pode ser manipulada. E isso assusta quem vive tentando controlar os outros por meio do caos emocional. Epicteto ensinava: ninguém pode te ferir sem o teu consentimento emocional. Você pode sentir raiva, sim, mas entre sentir e agir existe um espaço. E é nesse espaço que você define quem você é. Mantenha-se nesse espaço. Nele existe poder, clareza e domínio. E se você acha que já aprendeu muito, espere até o próximo e último capítulo. Porque agora vamos falar do que fazer depois da dor. O passo que define se você vai repetir esse ciclo ou finalmente se libertar dele para sempre. O último passo para nunca mais ser manipulado. A dor passou, a provocação cessou, o silêncio foi instaurado. Mas agora vem o verdadeiro desafio. O que você faz depois? É aqui que muitos voltam ao ciclo. Perdoam rápido demais. Se aproximam de novo, fingem que nada aconteceu. E assim entregam de bandeja o caminho para serem feridos outra vez. O último passo, o mais difícil, é também o mais libertador. Decidir com quem você vai continuar caminhando e com quem não vai mais. Depois da dor, você precisa tomar uma decisão consciente. Essa pessoa ainda merece acesso à sua vida? Ela acrescenta algo à sua evolução?
Ou está apenas drenando sua energia, apagando sua luz, testando seus limites dia após dia? Marco Aurélio dizia: a alma fica colorida com as cores dos pensamentos daqueles com quem mais convive. E se você continua rodeado de quem te fere, você está permitindo que sua alma se manche todos os dias. A decisão de afastar alguém não é sobre ódio, é sobre alto amor. É entender que você não precisa conviver com quem te diminui, te abusa emocionalmente ou te arrasta para baixo. Você pode seguir com respeito, com silêncio, com firmeza, mas seguir. Manter distância é uma forma de se proteger, de preservar o que você está construindo internamente. Equilíbrio, clareza, e se você decidir continuar com essa pessoa na sua vida, então que seja sob novas condições, com limites inegociáveis, com comunicação clara, com a consciência de que você não é o mesmo de antes. Agora você se respeita demais para aceitar o mesmo tipo de dor. Epicteto nos lembra: as circunstâncias não fazem o homem, apenas revelam quem ele é. E o que você fizer agora, depois da dor, é o que define quem você realmente está se tornando. Vai continuar se repetindo ou vai se transformar em alguém que não apenas sobreviveu, mas transcendeu? Esse último passo é um renascimento. A dor foi a chama que queimou o velho. Agora você pode sair das cinzas mais forte, mais consciente, mais respeitado e principalmente mais livre. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre você. Você não é fraco nem perdido. Você está despertando. Percebeu que não precisa mais viver refém das feridas que os outros causam. Aprendeu que dignidade, respeito e controle emocional não se imploram, se constroem. E agora, com essas 10 maneiras de responder a quem te machuca, você tem nas mãos algo raro. O mapa para sair do ciclo da dor e entrar no caminho da força silenciosa. Lembre-se, a verdadeira resposta nunca vem no grito nem na vingança. Ela vem no silêncio poderoso, no limite bem colocado, na atitude estratégica, vem na sua transformação. A dor foi só o chamado. O que você vai fazer com ela é o que define quem você é a partir de hoje. Não reaja, evolua. Não se rebaixe, se eleve. E nunca mais permita que alguém que não te respeita continue tendo acesso à sua paz. Porque no fim, como dizia Sêneca, quem é ferido por palavras revela o quanto está vulnerável. E você não é mais vulnerável. Você agora é alguém que conhece o valor do próprio silêncio, a força da própria postura e o impacto de uma mente treinada para vencer, sem perder a calma. Então, se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que também precisa acordar. Deixe seu like, comente qual dessas 10 respostas você mais sentiu que precisava. E se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão te fortalecer por dentro e por fora. E confere o comentário fixado. Lá tem um conteúdo exclusivo que vai aprofundar ainda mais essa jornada de transformação. Você não está mais sozinho. A filosofia estoica está ao seu lado, e eu também.